Boa noite, pessoal. A nós aqui outra vez. Vamos só aguardar a nossa convidada de hoje, esperar as pessoas entrarem para a gente começar mais uma live, a última dessa série. Ei, Simone, Olá, minha linda, como você está? tudo bem você? Não estava vendo você. Você já tinha entrado Não, faz tempo? não, entrei agora. Ah, pronto. Então não estou atrasada. Já estava preocupada aqui. Não, você entrou super rápido, foi a conta. Eu entrei e te chamei, estava verificando a conexão e ok. Pronto, que bom, que bom. Tudo bem, Si? Tudo jóia. Estou honrada com o seu convite, como eu já disse, e bem feliz de estar aqui podendo contribuir com você dentro daquilo que eu entendo. Então Ah, que pode coisa boa. perguntar o que você quiser, sou toda sua. Ô, Si, muito obrigado por ter aceitado o convite. Estou muito feliz, honrado estou eu de você recortar esse tempo para poder estar aqui com a gente. Eu sei que seu tempo é super corrido, né? Então, muito obrigada, viu, Si? Ah, imagina, para mim é um prazer. Prazer grande mesmo. Ai, que bom. Pessoal, hoje nós vamos falar de imposto de renda e a gente tem a convidada aqui, a Simone Ludovici, que é contadora, empresária e é uma pessoa que pode contribuir bastante com a gente. Então, assim, entender o que é o Carnê-Leão para a gente é importante. Então, nós vamos aí conversar, bater um papo com a Simone, para ela nos orientar o que, é que deve ser feito e esclarecer algumas dúvidas, né? Então, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, Sim. por favor. Eu sou, eu sou Simone Ludovici, como ela já disse. Eu trabalho em contabilidade há mais de 28 anos. Uma das nossas especialidades aqui é profissionais liberais. Então, é uma turma que deixa muito dinheiro na mesa, como eu costumo dizer. Então, é uma turma que pede bastante cuidado, por isso que a gente escolheu, assim, como uma das especializações é essa. E eu gosto sempre de planejamento. Nenhuma resposta é sim, não, quando a gente está falando de perfil tributário. A resposta vai ser sempre depende. Depende de quem é Uhum. você, depende de quanto você fatura. Enfim, ao longo da nossa conversa aqui, eu e a sua, eu acho que vocês vão perceber bastante isso. Muito bem, sim, então vou te fazer algumas perguntas. Tá bom? Pode começar? Fica à vontade. Eu anotei aqui. Então, assim, por que, que o psicólogo precisa fazer o carnê-leão? O Carnê-Leão é a forma de recolhimento de imposto do psicólogo. Por quê? Cada tipo de profissional tem o seu formato de recolhimento. E o Carnê-Leão é o formato dos psicólogos, não só dos psicólogos, Hum, como de todos os profissionais liberais. Mas o Carnê-Leão, ele é a forma do psicólogo recolher sobre o rendimento dele. Como que ele recolhe isso? Ele recolhe mensalmente, de acordo com o rendimento mensal auferido ali. Precisa fazer as contas, mas eu não vou esticar muito, não, senão eu acabo fazendo uma palestra. Vou deixar você perguntar. Não, não, mas pode falar, fique à vontade, Cia. Mas o Carnê-Leão, ele é uma forma mensal, sabe, Su? As pessoas, às vezes, elas confundem um pouco, achando que não, que elas têm que emitir recibo e só pagar o imposto quando fecha a declaração de ajuste anual. Mas isso não é o correto. O correto é você apurar mensalmente o que você tem para recolher e recolher. Então, por exemplo, você apurou agora em agosto, tudo que você faturou em agosto. Aí você recolhe até o último dia de setembro. É sempre assim, no último dia do mês seguinte. Então, Hum, o cálculo ele vai ser de acordo com a tabela de imposto de renda, né? Vê lá o valor que você faturou, joga na tabela, faz a dedução do INSS e acha o valor a recolher. Quando você está emitindo lá o Receita Saúde, o próprio Receita Saúde já te leva para o outro ambiente que é do livro caixa e da apuração do livro do Carnê-Leão. E ele mesmo já calcula isso, sabe? Você só precisa ter certeza de que você está imputando os dados corretos lá, para não comer bola em nada, né?
E se eu não fizer essa declaração? E se eu resolver, esqueci, deixei para depois? Porque isso é uma coisa para nós, psicólogos, muito chata de fazer. Então, assim, Acredito. aí de repente eu não quero fazer, aí eu vou deixar e acumulo e passo o mês. Aí a penalidade que a gente tem é só a multa? Não. Você pode ter duas penalidades. A primeira é a seguinte: você não fez nada, passou o ano inteiro, você não fez nada, aí chega março do ano que vem. Aí você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Você, como psicóloga que dá receita saúde para as pessoas, você não pode deixar de fazer a sua declaração, mesmo Uhum, que o faturamento do ano tenha sido inferior a 33.800, que é o novo limite de isenção. Então, mesmo que você tenha faturado isso, você tem que fazer a declaração. Por quê? Porque você deu receita saúde para as pessoas, para os seus pacientes. A Receita Federal precisa da sua informação para ela fazer assim, ó. Então, eu sou sua paciente, você me deu recibos o ano inteiro, eu vou lá e coloco isso na minha declaração. É dedutível para mim. Para uhum, você, isso é rendimento. Então, quando eu faço a declaração e você faz a sua, a Receita faz isso e as duas têm que bater. Se a minha tiver maior, a Receita Federal vai pedir para eu comprovar que os recibos que você me deu são aqueles que eu estou falando. E se você não declarar alguma coisa, ela vai colocar você na malha fina também. Então, essa é a primeira consequência: você vai para a malha fina. A segunda consequência é que, se você não recolhe mensalmente o carnê-leão, você corre um risco de ser questionada pela Receita Federal. Se ela questionar você na própria malha fina, se ela questionar você, ela não vai querer só o saldo da sua declaração, ela vai querer que você recolha todos os impostos que você deixou de pagar mês a mês. Porque o fato gerador não é anual, o fato gerador é mensal. E a terceira consequência, que eu acho mais pesada e mais grave, é do INSS. Os psicólogos, eles têm, um grande número de psicólogos tem uma, uma, uma coisa com recolhimento previdenciário. Uma coisa, vamos traduzir uma coisa como ranço do recolhimento uhum, previdenciário. Não quer pagar. Só que, pela regra, você, como profissional liberal, você deveria recolher INSS de acordo com o seu rendimento. Então, a base de cálculo é o teu rendimento. Claro que tem um teto, mas até chegar nesse teto, você teria que recolher sobre os seus rendimentos. O recolhimento do Carnê-Leão e ISS. O ISS é Imposto sobre Serviços e vai variar de acordo com a cidade que você está. É o município quem dita as leis de recolhimento do ISS. E aí os psicólogos não querem recolher nem o INSS, ou quando recolhe, recolhe pelo salário mínimo, o ISS muito menos, e vai só vendo o carnê-leão, mas deixa o carnê-leão para ver uma vez por ano. Então, os riscos que uhum. você corre é ser cobrada, e se você for cobrada, a penalidade de multa e juros às vezes vai ser mais caro do que o que você faturou no ano, Nossa, e malha fina, né? Malha fina. complicado, né? Você tem que declarar, né? Você tem que declarar, porque você é profissional de saúde. E no Uhum, Brasil, 100% das despesas com saúde são dedutíveis. Então, para todo paciente que você der um recibo, você já sabe, ele pode usar esse recibo na declaração dele, ou ele pode usar até para reembolso de convênio, né? Essas coisas. Então, se ele vai usar, você já sabe que o seu CPF está lá envolvido, você também precisa declarar, entendeu? mas eu preciso declarar, mas ele não precisa também. Se ele resolver que para ele não faz diferença, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se o paciente não O quiser problema é declarar, para uhum. ele tá tudo certo. Tem O alguns problema é o pacientes que profissional, nem né? querem, né, o Uhum, Receita Saúde. Tem alguns que sim. falam assim, não, não precisa porque eu não vou declarar. Depende do perfil da pessoa. Agora, tem uns que usam para tudo, usa para convênio, usa para dedução do imposto de renda, usa para tudo. Mas é sempre interessante a gente fazer tudo direitinho, né, Si? Olha, Su, eu sou da seguinte opinião: já que você vai gastar energia, gasta energia fazendo certo. Eu sou dessa opinião, Verdade. sabe? Eu já tive Uhum, clientes, num passado não muito distante, eu já tive clientes que foram pegos porque não queria recolher o INSS. E foram pegos em função disso.
Quando essa pessoa foi pega, pensa na Receita Federal por ano, 5 anos de INSS que não foi recolhido. Nossa. É caro, a conta é muito cara, não vale a pena. É uma economia que eu chamo de economia porca. Porque não vale a Uhum, pena o que você deixou de pagar naquele mês para você pagar acumulado, sendo questionado pela Receita Federal, entendeu? uhum. Aí é melhor você pagar. E se a renda, eu fiz alguma, eu estou lendo aqui, vou ler algumas perguntinhas aqui. E se a renda for abaixo do que é necessário para declarar o imposto de renda, ainda assim é preciso fazer o carnê-leão, né? Você já até me respondeu isso, né? Exatamente. Exatamente. Faz o É, pode carnê-leão e falar. faz a declaração de ajuste anual também. Não pode deixar passar nenhum dos dois. Ah, sim, essa era a minha pergunta seguinte, então já respondeu. Aqui o carnê-leão, ele abate no montante a pagar no início do ano seguinte, na declaração geral, na declaração Hein? anual? É como se fosse uma antecipação. Ah, Você paga mês a mês, é como se você estivesse antecipando a sua declaração de ajuste anual. Quando chega lá no ajuste anual, você vai falar assim para a Receita: olha, Receita, eu fiz de dinheiro no ano passado R$ 100.000 no ano. Eu já recolhi R$ 20.000 de imposto ao longo do ano. Eu paguei tanto de previdência, eu tive despesa médica, eu tive despesa com educação, eu tenho dependentes, você coloca tudo lá. Aí o programa ele vai fazer o quê? Ele vai fazer exatamente o que o nome diz, um ajuste. Quanto que a Suzana pagou no ano? Foi mais ou foi menos do que deveria, de acordo com todas as despesas que ela teve? Então, imaginando que você pagou 20.000 no ano e você teve várias despesas médicas com educação e tudo mais, e a Receita Federal faz o cálculo e vê, a sua pagou a mais, então vamos devolver para ela. Então, você essa é tem uma parte boa, né, Cid? é, aí você tem restituição. Essa Uhum, restituição, normalmente ela vem corrigida pela Selic, que é ótimo. Tem gente que uhum. tem restituição e quer receber logo no primeiro lote. É legal receber logo? É. Mas se você receber depois também, esse valor ele vem mais corrigido, o que é bem legal Nossa, também. claro, melhor do que poupança. Melhor que poupança, porque a Uhum, Selic é o índice de correção mais alto que tem no país. Então, esse uhum. dinheiro que ficou lá reservado, você já volta para você com uma correção boa, entendeu? Deixa eu ver aqui o que mais. Eu acho. Ah, tem que fazer livro caixa? Sim. Por que fazer livro caixa? Porque o livro caixa ele te dá a possibilidade de você deduzir algumas despesas operacionais. Então vamos imaginar o seguinte: você tem um consultório, você recebe pessoas para atender no seu consultório. Ou mesmo que você atenda online, pode ser que você tenha um consultório, pode ser que você atenda na sua casa. As regras são diferentes quando você atende em casa ou quando você atende no consultório. Porém, vamos partir do princípio que você tem um consultório. As despesas com condomínio, água, luz, telefone, internet, funcionário, os impostos que você paga sobre a folha de pagamento, tudo isso é dedutível. Então, por exemplo, você faturou 10.000 no mês e você teve de despesas gerais R$ 3.000, R$ 4.000, entre aluguel e tudo isso que eu falei agora. R$ 4.000. Então, a base de cálculo do teu imposto não é mais 10, é 6, porque vai Uhum. deduzir as despesas. Essa é uma parte muito boa, na minha opinião, para quem tem um faturamento mais baixo. Vamos considerar um faturamento baixo até R$ 15.000 mês. É um faturamento que dá para você, que você não precisa abrir CNPJ, você pode apurar pelo livro caixa, que é mais prático, mas você precisa jogar essas despesas lá. Entende? O programa é online, ele não é mais um programa que você baixa na sua máquina e preenche. Não, o programa é online e ele fica lá toda vez que você vai preenchendo, ele vai guardando as suas informações. Quando chega lá em março do ano que vem, o que acontece? A gente importa o livro caixa para dentro da sua declaração de ajuste anual. Então você não precisa nem ficar redigitando, sabe? Que já está cadastrado os pacientes, o CPF, os recibos que você Sim. deu para eles, está tudo lá já. Então você só importa de um lugar para o outro. Agora,
Quando você não utiliza o livro caixa, ou porque você não tem, acha que não tem despesa, porque a gente sempre tem, né, Su? Ou porque você não quer, porque não quer preencher, aí você fica com a base de cálculo do imposto mais alta, né? Você não se beneficia da redução da base de cálculo em função dos seus custos. Eu acho isso uma coisa muito boa. Como eu te disse, para quem tem um faturamento até uns 15 mil, isso é bom. Para quem tem faturamento acima disso, eu acho mais aconselhável você ser PJ, você ter um CNPJ. Porque daí a gente consegue colocar você lá na lei do Simples, encaixa no anexo 3 que é um anexo mais barato, e aí você passa a pagar 6% sobre faturamento. Então, isso é Uhum. super interessante, isso é muito interessante. Mas o que é ideal fazer? Ideal é pegar, por exemplo, vou olhar, analisar o seu perfil. Aí você vai falar para mim quanto você ganha, quanto você paga de INSS, quais são os seus custos de manutenção do consultório, tudo isso. Aí eu vou desenhar um cenário para você e vou ver quais são as possibilidades que tem para você. O primeiro é apurar como profissional liberal, que é isso que a gente está falando aqui. O segundo é colocar você como pessoa jurídica no Simples Nacional, não MEI, tá? Nunca MEI para um Uhum. psicólogo, de jeito nenhum. Mas como microempresa, sim. Ou depois, dependendo do faturamento, você já pode ir para o lucro real ou lucro presumido, que são outros modelos de apuração. Normalmente, o Simples Nacional já atende. Por quê? Porque o Simples Nacional tem uma alíquota reduzida e ele atende até um faturamento acumulado de 4.800.000. Então, é dinheiro para caramba, né? Atende Uhum. você por um bom período de tempo, sabe? Um bom período mesmo. E aí a gente consegue comparar uma coisa com a outra e analisar qual é o melhor perfil para você. Por experiência, até 15 mil, mais ou menos. Nossa, arranhou a garganta. Até 15 Então, mil, mais ou menos, você sendo profissional liberal já atende, mas acima disso, o Simples Nacional, num primeiro momento, é a melhor alternativa e depois os outros. Agora, vamos supor, você está no Simples Nacional, você está faturando 1.700.000 acumulado nos últimos 12 meses. Aí já não vale mais a pena você ficar no Simples Nacional, já vale a pena a gente analisar se o lucro presumido não é melhor para você. Entendeu? Mas, ó, como que a gente consegue aproveitar o melhor dessas tributações? Com análises, com acompanhamento periódico e com planejamento tributário. A melhor forma de economizar impostos é planejamento tributário. Não importa se você é MEI ou se você já é uma multinacional. O melhor jeito de você economizar é planejar como que você vai fazer isso. E é, se beneficiar do melhor de cada perfil. Sabe, se você é profissional liberal, aproveita o livro caixa, paga o INSS direito, recolhe o carnê-leão mensalmente. Isso vai te dar mais sossego para trabalhar. Você quer ver? Chega março e abril, tem um monte de psicólogo de cabeça quente. Por quê? Porque uhum. vai pagar. Eu tenho um cliente, isso. A gente tem um projeto que é um projeto de atendimento exclusivo para psicólogos. E nesse projeto eu fiz várias avaliações, por isso que eu consigo falar com bastante naturalidade sobre esse assunto. Eu fiz muito exercício, sabe? Um dos exercícios me chamou bastante atenção. A cliente, no ano anterior, nos 2 anos anteriores, tinha dado um saldo devedor na declaração de ajuste anual dela em torno de 30 mil reais. 30 mil de saldo de imposto a pagar. Pensa Nossa, nisso. Pensa a pessoa fechar a declaração de imposto de renda e ter uma notícia dessa. nossa senhora, Deus me livre. Ela fica. Nossa, é uma conta muito alta para você pagar de imposto. E Uhum. ainda num país como o nosso, que não tem essa coisa muito respeitável, nós não temos políticas muito confiáveis, a gente não tem uma economia muito confiável. Quando a pessoa tem que pagar esse tanto de imposto, ela fica revoltada. Sabe, Uhum. quando se trata de um profissional liberal, né? A pessoa sabe que Uhum. trabalhou pra caramba, teve que trabalhar muitas horas por dia para fazer o faturamento que ela fez, e de repente tem que pagar 30 mil. Abrimos a empresa.
No ano seguinte à abertura da empresa, ela recolheu, no total de impostos pela pessoa jurídica, ela recolheu R$ 16.000. Então, olha, nos 2 últimos anos anteriores, ela recolheu 30 mil cada ano, e no primeiro ano que ela abriu a PJ, ela recolheu R$ 16.000. De todos os impostos, 16 mil. Ela não ia precisar mais pagar na pessoa física. Então, a gente tem uma economia de 14 mil, pelo menos. Uhum. Olha que maravilha. São 14 mil reais que você não pagou com desgosto para o governo, mas que você colocou no seu bolso como forma de lucro, forma de Uhum. rendimento isento. Então, eu acho que a gente tem que buscar esses conhecimentos, buscar essas informações para você se beneficiar do que é melhor para você, entendeu? Tem Uhum. Assim, burocracia? Tem, né? Mas. e deixa eu te perguntar, se eu tenho duas profissões, por exemplo, sou psicóloga e tenho uma outra profissão que não é da área da saúde. Tá. Aí qual que seria para constar no imposto de renda? A principal. Qual que é a principal? É da onde você tira mais dinheiro, é da onde vem Ah, mais rendimento para você. uhum. Sempre a sua atividade principal vai ser a que te trouxer mais recursos. Tá, então suponhamos que a atividade principal minha seja vender livro. Eu Tá. ganho mais vendendo livro do que atendendo paciente. Aí eu preciso, da mesma maneira, continuar emitindo os recibos, os recibos saúde, né? Como É, que chama? Receita Saúde que chama. Receita saúde. Sim. Você precisa continuar cumprindo todas as obrigações de um psicólogo e E fazendo todas. e fazendo a informação na sua declaração de IRPF, normalmente. Agora, o que Uhum, vai acontecer é que você vai ter uma variação no imposto a pagar. Porque você tem duas atividades, mas uma delas é diferente. Se você vende livros, por exemplo, a gente já vende uma atividade de comércio. A forma de apurar é completamente diferente. Se você tiver uhum. uma PJ para vender livros, você pode ser MEI, você pode colocar no Simples Nacional. Se passar o faturamento de MEI e você for Simples Nacional, você vai pagar 4% sobre as vendas, mas sempre tudo é regular ali, sabe? Uhum. Agora, se você tem, você pode também, se você quiser na frente, colocar as duas atividades na mesma empresa. Também dá no mesmo. A atividade de psicologia vai ser apurada como psicologia e a atividade de vendas vai ser apurada como vendas, Mas tá? tudo no mesmo lugar, na mesma Tudo no mesmo declaração. lugar, tudo no mesmo lugar. Uhum, Agora, Su, tem uma coisa que é bem interessante. Você falou em venda de livros, eu lembrei. Nós temos no Brasil alguns benefícios fiscais para comercialização, produção e comercialização de livros. Então, por exemplo, se uhum. você é simples nacional, e eu estou falando numa alíquota de 4%, só que dentro desses 4% estão embutidos todos os impostos que todas as empresas pagam, só que está aqui diluídos nesses 4%. Se você vende livros, por exemplo, e você tem benefícios, você não paga PIS/COFINS. Então, deduz o PIS/COFINS dos seus 4%. Então, vamos dizer que você, de 4, você vai pagar 2, 2,5, entendeu? Hum. Então, você não gasta os 4, mas você vai pagar menos. Se você for MEI, essa lei não vale, porque para o MEI você paga aquela contribuição fixa e independente do faturamento que você teve. Agora, se você Uhum. for microempresa, se você abre, por exemplo, uma empresa que tem atividade de psicologia e tem também o comércio de livros, você pode fazer isso e cada um vai ser apurado de acordo com as notas que você emitiu e dentro das regras que cada atividade exige. Ah, muito bom, né, Cia? Opa, você pode inserir também no mesmo balaio, vamos falar assim, outras atividades, como, por exemplo, cursos, como, por exemplo, venda de e-books, que é muito comum na nossa atividade hoje, a gente é muito Uhum. digital, né, Su? Então, você pode inserir tudo isso dentro da atividade. Você vai dar cursos online, você vai fazer atendimento online, você vai dar treinamento, vai fazer palestras. Tudo isso a gente coloca diversos códigos de atividade dentro do mesmo contexto, tudo dentro do mesmo contexto. Eu nunca Uhum. aconselho você fazer assim, por exemplo, você é psicóloga, é escritora e edita livros. Isso a gente consegue colocar tudo no mesmo lugar. Mas você resolveu agora que você vai ter uma floricultura.
Não tem Uhum. nada a ver com a sua atividade. Aí você abre outro CNPJ, entendeu? Ah, tá. Não É, coloca não, era tudo isso. Eu nesse pensei em dinheiro. vender livro, mas aí tinha muito a ver, né? Eu queria pensar alguma coisa bem mais distante, assim. Ótimo, ótimo exemplo. Aí É, abri a floricultura. Aí o que que eu vou fazer? Aí a minha atividade principal vai ser a floricultura, por exemplo. se ela te trouxer mais dinheiro, sim. E Mas se ainda assim eu posso declarar ela como CNPJ e a psicologia como, como pessoa física. pode, pode, Isso é pode. bom? É, depende do faturamento, depende do quanto você está faturando e qual o impacto que isso está causando na sua, no seu rendimento pessoal. Então vamos pensar comigo, olha. Se você é profissional liberal e você preenche o livro caixa, então você consegue reduzir o tanto de imposto que você vai pagar, porque você está utilizando a possibilidade de descontar as despesas. Isso é muito legal. Tem um monte de empresário que tem outros tipos de empresas que gostariam de fazer isso e não podem. Mas para o Uhum. profissional liberal é permitido. Então, ok, vamos aproveitar isso. Agora, se você já tem um faturamento, somando todo o seu rendimento, tá? De todas as atividades correlatas, você já tem um faturamento acima de R$ 15.000, vale a pena você trabalhar como PJ, recolher os impostos com a justiça ou os benefícios de cada um dentro da PJ e você ter distribuição de lucros. Isso é o que vale mais a pena para você. Então, ó, vamos pensar comigo. Imaginando que você teve um faturamento anual de R$ 150.000, tá? Entre atendimentos de psicologia e venda de livros. Então, você teve um faturamento de 150.000 para cuidar da empresa, de impostos, de coisas que você tem que pagar para manutenção do seu CNPJ, vamos imaginar que você gastou 30%. E eu estou falando 30% porque é a média dos prestadores de serviço, tá? Uhum. Dependendo, algumas pessoas é até menos. Você gastou 30% dos 150.000. Então, você teve 30, 15, 45.000. Então, 150 menos 45, você tem 105.000 de distribuição de lucros. 105.000 que você deixou de pagar o IRPF lá do Carnê-Leão. Ó, aqui, 105, você faturou 150. Dos 150, 105 vai para a sua declaração de imposto de renda naquela aba chamada rendimentos isentos. E você tem Hum. toda a comprovação no seu CNPJ, na escrituração contábil, de que você poderia se beneficiar desse dinheiro como rendimento isento. Isso é deixar muito dinheiro na mesa, Su, muito dinheiro na mesa. Quando as Uhum. pessoas não usufruem disso, sabe? Uhum. Por quê? Ó, pensa comigo, se você for profissional liberal e você emitir 150.000 de recibo no ano, você vai pagar uns 40.000 de impostos. Mais ou menos. Se você for PJ e você coloca as atividades de psicologia, venda de livros, tudo no mesmo lugar e fatura os mesmos 150.000, você vai pagar aqui em torno de 6% na média, você vai pagar 6% no total de impostos, que já está dentro desses 45.000 aqui que eu projetei agora. E você vai ter uma sobra para você de 105.000. Ou seja, você está deixando de pagar imposto sobre 105.000. Isso não é ótimo? Eu É acho. ótimo. Uhum. Claro, claro. É muito bom. Por quê? Porque você comprova a renda, você não compromete a sua evolução patrimonial e você não deve nada para o governo. Eu fiz o que eu podia ter feito. Isso é planejamento tributário que chama. Sabe? Nada tem a ver com evasão fiscal, nada tem a ver com sonegação. Isso é planejamento. Entendeu? Agora, Su, eu falei uma coisa sobre patrimônio e eu lembrei de uma outra coisa que acontece muito com os psicólogos também. É comum você ir trabalhando e você ir construindo a sua vida, né? Então você trabalha, você faz dinheiro, aí você vai lá e compra um carro, você vai lá e compra uma casa, você vai lá e vai aumentando o seu faturamento. Só que quando esse psicólogo ele não emite notas de recebimento, ele não emite Receita Saúde, ele fica sem comprovação de renda.
E aí, o imposto de renda dele começa, porque independente de você contar ou não na sua declaração, a Receita Federal já sabe. Ela só Uhum, espera você contar para ela para ficar tudo certinho. Mas ela já sabe que você comprou carro, que você trocou o carro, quantas vezes você fez isso no ano, se você comprou casa e como foi que você pagou essa casa, de quem você comprou, se você vendeu, para quem você vendeu. Através do nosso CPF, a gente vive uma espécie de Big Brother fiscal. Então, a Receita uhum. Federal sabe tudo a seu respeito. Não adianta pensar que está passando batido, porque não está. E Hoje aí, até na padaria te pedem o CPF, sabe até o que a gente come. sabe? E olha, a tendência é ser cada vez pior. A Hum, tendência com a reforma tributária é a gente ter um acompanhamento quase que 100% da Receita Federal, que vai impedir muita sonegação. Vai impedir mesmo. Então, Su, o que que acontece? Então, por exemplo, você começou a sua vida profissional, você não tinha nada. Aí, no seu primeiro ano de imposto de renda, você comprou um carro. No segundo ano, você comprou uma casa. No terceiro ano, você resolveu trocar o carro por um mais caro. E assim você vai vivendo, só que você vai sonegando a receita aqui. O que que a Receita Federal vai falar para você? Ô, Su, como é que você está arranjando dinheiro para comprar tudo isso? Se você está falando para mim que ganha só 30 mil no ano, ou só o limite de isenção. Como é que você está comprando tudo isso? É a pergunta dela. Ela já sabe de onde está vindo uhum, seu dinheiro, ela está vendo sua movimentação financeira, principalmente em tempos de Pix, tudo a Receita Federal sabe quanto entrou, quanto saiu, ela sabe da sua conta, né? Então, uhum, quando você faz isso, você tá se iludindo, porque você não está enganando a Receita, você está se enganando em relação a isso, entendeu? Isso não é bom, não é bom. não, aí chega no quarto, quinto ano, ela te toma tudo, né? É. Aí no quarto, quinto ano, se você cai numa malha fina, normalmente a Receita Federal ela tem 5 anos para questionar uma declaração sua. Se ela não Uhum, questionar em 5 anos, ela não vai, ela não pode mais questionar. A lei diz isso. Então, quando chega no quinto ano, se você tem indícios de que tem alguma coisa errada com você, ela não vai deixar passar batido. Ela vai te colocar, mandar uma notificação para você e pedir para você explicar algumas coisas que você está fazendo, entendeu? Aí ela vai uhum, falar, poxa, ó, recentemente nós tivemos uma prova disso. Você viu que nós tivemos um problema, um escândalo muito grande aqui em São Paulo e em Minas também, sobre sonegação fiscal, né? uhum, E vi. aí levaram a Santa Mãezinha do fiscal, que era onde o fiscal estava depositando a propina dele, foram ver a declaração de imposto de renda da senhorinha. No ano lá de 2022, 21, se eu não me engano, ela tinha um patrimônio de 421 mil. No ano de 2023, o patrimônio dela era 2 bilhões de reais. Imagina, a senhorinha trabalhou firme. Uma senhorinha aposentada, já 80 e tantos anos, com uma declaração dessa. Então, você percebe por onde eles olham você? Pela Uhum, evolução patrimonial. Não tem nada demais você enriquecer, não tem nada demais o sim. seu patrimônio crescer. Isso é ótimo, é bom para todo mundo. Mas o que você precisa seguir, ele vai seguir uma regra contábil. Para cada coisa que você comprar, você tem que ter uma origem. É origem e aplicação. De onde veio o dinheiro e como eu gastei. É sobre isso, entendeu? Uhum. Eu me Hoje, lembro de você falando, Si, que a gente tem que fazer certo desde o início. sempre é a Né? minha Então, recomendação. eu acho que é legal falar isso para as pessoas que estão nos assistindo, né? É, Então, vamos porque, fazer olha, certinho. você vê, por exemplo, um psicólogo que acabou de se formar. Ele acabou de se formar, não tem experiência como empresário, não tem. Aliás, nenhum de nós é treinado para ser empresário. Mas você, Uhum, no primeiro ano de atividade, você não tem clientes fixos ainda, pacientes fixos ainda, você não tem uma receita, você possa considerar ali uma receita para chamar de sua, né? uhum, Então, o que que é melhor fazer no primeiro ano de atividade? Atuar como um profissional liberal. Atua como profissional liberal e vê como o mercado se comportou com você. O mercado te aceitou bem, você tem bastante paciente, você está crescendo, ok.
indo para o segundo ano já muda, já sai aqui do profissional liberal e já vai para o Simples Nacional. Antes de fazer isso, analisa quanto que eu estou faturando aqui, quanto que eu estou pagando de imposto. Você vai ver a diferença é astronômica. Aí, quando eu for para o Simples Nacional, como é que vai ser? Aí você vai achar diferenças como essas que eu te dei o exemplo de 30 mil agora há pouco. Mas você, no primeiro ano, aí o que que você faz no primeiro ano para treinar? Faz o livro caixa direito, recolhe INSS direito, recolhe o Carnê-Leão direito. É só isso que tem que fazer. Quando for lá para o Simples Nacional, aí você já vai ser empresário, é diferente, o perfil muda. Só que você já vai saber se comportar melhor sendo empresário. Já não vai Uhum, ficar tipo, ai meu Deus, o que que eu faço agora com esse CNPJ? Não. Tem muita burocracia? Tem, mas tem as empresas de contabilidade que ganham para isso, para cuidar da burocracia. E uhum, o nosso dever é o quê? Traduzir a lei para você. Se você não entende o que o governo está falando, eu chego aqui e falo assim, Su, ele disse isso. E se você fizer uhum, desse jeito ou daquele outro jeito, você vai ter problema. Desse outro jeito e desse outro jeito, você vai ter lucro. Entendeu? Essa é a nossa uhum. principal função na contabilidade. Traduzir as regras do jogo para quem está trabalhando para pagar com justiça os impostos, não de maneira desvairada, entendeu? Uhum. Muito bom. E o que, que a gente pode abater no Carnê-Leão? Ah, bom, você já até falou, né? Aluguel, condomínio, parará. Uma Isso, coisa que eu descobri, assim, que é muito interessante quando eu faço o meu Carnê-Leão, é que eu consigo abater livro. sim. Então, o livro que eu comprei, eu coloco lá e ele abate. Né? É. Eu acho que é isso muito interessante, assim, eu não sabia, né? Quer dizer, desde que eu estou declarando, eu estou sabendo, porque, né? Mas assim, eu achei muito interessante porque a maioria das pessoas não sabe. Então, assim, você pode abater livro, pode abater PDF, Você pode desde abater que tenha a nota fiscal, né? desde que tenha nota fiscal, exatamente. E você pode Uhum. abater congressos, cursos, porque a Ah, nossa pois é. vida é de educação continuada, né, Su? A gente, Sim. todo ano a gente tem que participar de novos cursos, tem que participar de congressos. Então, tudo isso é para você exercer a sua profissão. Então, tudo isso é dedutível. Agora, por exemplo, tem gente que fala assim: posso colocar a nota fiscal do mercado de casa? Não pode. Porque você não Uhum. precisa do mercado de casa para exercer a sua atividade. Então, são Ah, e despesas que estejam relacionadas, entendeu? pois é, isso é interessante. Por exemplo, quando eu atendo online, eu posso abater da minha internet de casa, eu posso abater 20% no Leão. Exato, exato. Por isso que Né? quando eu Então tem falei lá sempre um atrás, percentual. isso, quando eu falei lá atrás, eu falei assim, se você atender online da tua casa, também tem regra para isso, pode Uhum, abater, mas não é igual se você tiver um consultório, mas pode, uhum. né? Aí você tem que ter só um controle maior. Isso vale para tudo, vale para internet, vale para luz, vale para o telefone, vale para tudo. O que é muito interessante, né? Porque a gente não trabalha no escuro, né? Então vamos abater. É, Ah, não, mas eu sou isento, não vou colocar as despesas. É importante colocar as despesas, porque amanhã sim. está ganhando mais, e aí você vai passar a ter as despesas, quer dizer, pode até passar, né? Eu acho que o Leão entenderia que não declarou porque não fazia diferença, mas é interessante sempre colocar, né? Acho. Se você tem o direito de abater, por que não? Aí, porque Uhum, tem gente que pensa assim, ó, o limite mensal de imposto de renda é 3 mil agora, 3 mil e um pouquinho. Então a pessoa pensa assim, não estou fazendo 3 mil, não preciso fazer isso. Só que daí, repentinamente, ele começa a fazer 3.500, 4.500, 5.500, e ele não tem uhum, o hábito de fazer a dedução lá no livro caixa. O que que acontece com ele? Não pagava nada de imposto e começa a pagar um monte de imposto porque não uhum, fez o livro caixa direito, uhum. né? Quer Pois dizer, é, isso eu acho muito interessante, a gente ter, né, saber o que, que a gente pode abater, como abater. Eu tenho declarado, eu acho interessante. sabe, Su, uma coisa que eu acho bem bacana, que eu acho que deveria acontecer mais vezes, é os profissionais se reunirem mais para falar desse assunto, sabe? Não só para falar de contabilidade, de impostos, porque eu sei que não é a expertise de vocês, e é um assunto chato, não é um assunto assim que, putz, que legal, vamos falar de contabilidade. Não é legal.
Mas a gente Mas é precisa. importante, né? Se... É importante. A gente precisa conhecer as regras justamente para a gente trazer os melhores benefícios para a gente. Eu já vi psicólogos muito entristecidos porque tem que pagar aquilo, porque tem problema, às vezes está com problema de financeiro em casa e mesmo assim teve que pagar aquele saldo de imposto absurdo, sabe? É chato isso, é muito ruim. Então, o que é melhor? É você entender qual é o melhor caminho para mim. Eu sou psicólogo, atendo dessa maneira, qual é o melhor caminho para mim? Né? Às vezes o caminho é trabalhar sozinho, às vezes o caminho é ter uma sociedade, às vezes o caminho é você continuar sendo profissional liberal e não ter tantas obrigações. Depende, depende, mas precisa analisar e escolher um caminho onde você mantenha a constância de saber, assim, ó, cada coisa que eu escolho fazer, eu vou ter obrigações acessórias. E cumpre com as suas obrigações acessórias. Não espera a receita chamar para você cumprir, entendeu? Aliás, isso na vida da gente é interessante, né? Assim, que a gente cumpra as nossas obrigações, né? É, você sabe isso, que nem tudo é legal de fazer, né? Nem tudo é Uhum. gostoso, mas nós somos adultos, né? E adulto não faz só o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Aliás, a gente acha que faz mais o que precisa ser feito que o que a gente gosta, né? O tempo que É, sobra, ele acaba sendo pequeno. verdade, verdade. Mas enfim, faz parte da nossa vida de adulto, né? A Uhum. minha terapeuta costuma falar assim: ah, bem-vindo, isso é a vida. Ela fala desse jeito, isso é a vida. Mas, ó, não Uhum. precisa ser tão ruim, não precisa ser tão pesado, não precisa ser aquela coisa assim de, putz, eu tô fazendo alguma coisa errada, ai meu Deus, isso vai dar merda lá na frente, não vai ser bom, né? A gente não Uhum. precisa dormir com essa preocupação. Você pode fazer as coisas certas, gastar energia do jeito certo, e ok. Se tiver que pagar imposto, paga o imposto, mas sabendo que você está pagando o que é mais justo para o seu perfil, entendeu? Uhum. Essa colocação eu achei muito interessante, da gente pensar assim, você não vai ficar isento, mas então vamos fazer o que seja melhor, o que dá um retorno maior, né? Se estou Exato. só consultando aqui a minha agendinha aqui para ver se eu tenho mais alguma pergunta que eu não te fiz e que eu acho que seria interessante da gente falar com os psicólogos todos. Sim. Eu acho que a gente falou de tudo. Falamos. Aí, se você tiver algum conselho para dar para os psicólogos, para nós, né, psicólogos, aí você dê os conselhos para nós, por favor. Olha só. Primeiro conselho que eu diria: não deixe de emitir o Receita Saúde. Às vezes, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza disso que eu vou falar. Você precisa ter um acompanhamento dos seus recebimentos. Vamos supor que você tem 10 pacientes. Dos 10 pacientes que você tem, 5 querem recibo e 5 não querem. Mas quanto que você está faturando com esses 5 que não querem recibo? Isso está te deixando numa situação esquisita para a Receita Federal? Porque no fim do dia, lá em março do ano que vem, qual informação, ou no seu livro caixa mensal, qual informação que você vai passar? A dos recibos emitidos. Então, vamos supor que Uhum, você emitiu para 5 pacientes. Os 5 te pagaram R$ 500 no mês, por exemplo. Então, você tem uma receita de R$ 2.500, né? Só que você tem mais 5 que também te pagaram mais R$ 2.500. Então, na verdade, na tua conta, você não movimentou 2.500, você movimentou 5. Então, isso já te faz ser uma pessoa de risco. Você está dizendo para a Receita que fatura tanto, mas está movimentando na tua conta tanto mais X. Entendeu? Isso uhum, não é bom, isso não é saudável. Então, o que que você tem que fazer? Mesmo que as pessoas não queiram, você tem que ir acompanhando ali. Bom, está entrando tanto com recibo, tanto sem recibo. Opa, aqui eu já não posso mais deixar de emitir recibo porque está ficando demais. Então, você começa a uhum. emitir mais recibos, mesmo que aquelas pessoas não queiram, se ela não vai utilizar mesmo, porque ela já tinha dito para você que não queria. Mas não E para ela não interessa. faz diferença, né? Não, e para elas não faz diferença, né? Assim, Exato, mas para você faz. Para sim, mas eu você, digo assim, não é prejudicar a pessoa você declarar um recibo que ela não vai declarar. não Isso não prejudica. prejudica, né?
Em absolutamente nada. Porque Uhum. quando ela utiliza o Receita Saúde que você emite, ela utiliza para fazer uma dedução de imposto. Como ela não está informando nada, não está declarando nada, então ela não está fazendo nada de errado, ela só não quis aquela informação. Agora, Uhum. quando você deixa de emitir o Receita Saúde, independente do paciente utilizar ou não, é você que está numa situação de risco e de, como é que chama isso? Omissão de receita é crime tributário. Então, você está se colocando numa situação de crime tributário porque está omitindo receita, entendeu? Então, Tá, então deixa eu só te perguntar, se só aproveitar o gancho, por exemplo, eu declarei que eu recebi daquela pessoa, só não fiz o recibo porque ela falou que não precisava do recibo. Mas eu declarei. sim, você pode declarar normalmente na sua declaração de imposto de renda. Sim. Sabe, Mas aí naquela se eu ficha. declarei, sim, lá na hora que eu coloco lá, né, eu vou lá e declaro, eu recebi de fulano e tal. Mas aí eu não emito o recebo saúde porque ela falou que não precisa. Sim, você Aí pode não tem fazer isso. problema. Não, mas você não deixa de colocar no seu rendimento, entendeu? Sim, sim. E Pois é, aí isso que eu estou você. falando, que aí eu já, como eu coloquei no meu rendimento, se a pessoa não for usar o recibo de saúde, eu não fiz para não me dar trabalho, mas eu declarei, então tá Exato. tudo bem. O problema maior está na omissão de receitas. Uhum, Então, sempre você deve prestar atenção nisso, tá? sim. O segundo conselho que eu diria é recolha o carnê-leão mês a mês, para você não correr o risco de ser questionado lá na frente, por que que você não fez mês a mês e agora você vai ter que voltar retroativo e pagar multa e juros. Isso vale para a previdência social. As regras são diferentes para quem é profissional liberal. Então você precisa. Isso é um assunto que dá assunto para uma live inteira, então eu não vou entrar nele, tá bom? Que é um assunto bastante extenso. Mas Uhum, o INSS de profissional liberal, ele é muito visado. Por quê? Porque é caro. É cara, é uma previdência cara. Só que você precisa entender o que que você tem a seu favor e o que que você tem contra você e se colocar ali num ponto estratégico. O que que é um ponto estratégico? É eu recolher o que é justo, de acordo com o que eu ganho e que vai me beneficiar lá na aposentadoria. Não só uhum, para recolher porque eu sou obrigada, entendeu? Mas é recolher com inteligência, eu diria. muito bom. Mais um conselho? Mas um conselho, eu acho que precisa de sempre ter uma contadora para chamar de sua, sabe? Eu vou falar com a minha contadora, assim como a gente fala, eu vou falar com a minha psicóloga. Uhum, Ter um profissional de contabilidade auxiliando nessas questões, eu acho muito importante. É sempre o profissional de contabilidade, ele vai ser o primeiro consultor, o que vai te ajudar com aquilo que você não entende, sabe? Para quê? uhum, Para você não ficar queimando a cabeça com coisas que não é o seu core business. Qual é a sua atividade principal? É dar atenção para os seus pacientes, no seu caso, é ter a mente livre para escrever, é preparar uhum. cursos, é isso que você tem que se manter ocupado. Não ficar preocupada se você pagou imposto, se você não pagou, se está pagando caro, se está pagando barato. Então, sempre bom ter um profissional para te ajudar em relação a isso. E um profissional, desculpa assim, um profissional que seja sério, né? É Com importante isso certeza. também, um contador que entenda do que ele está fazendo, que ele Sim. seja sério, porque a gente vê também que se for um contador ruim ou mal intencionado, ele te quebra. Opa, se você vê que na nossa conversa aqui agora, eu abri para você todas as possibilidades que cabem para um profissional liberal. Se você tiver um profissional que não te dê essa visão, e ele fala assim para você, não, seja só, faz só o livro caixa mesmo que vai dar tudo certo. Aí daqui a pouco você está faturando pra caramba, não tem despesa suficiente para abaixar, e você está pagando muito imposto desnecessariamente. O Sul é caro pra Uhum, caramba. Tem alguns casos que chega a 37% o custo tributário de um profissional liberal. Tem alguns casos que chega nisso. Então, é muito importante você ir acompanhando assim, ó, o seu histórico de faturamento. Ah, em janeiro de 2025, quanto que eu faturei? Tanto. Fevereiro, tanto. Aí você tem lá tudo do ano de 2025. 2026, quanto que eu estou faturando? De novo, acompanhar, comparar, para ver se o seu modelo de arrecadação permanece sendo vantajoso para você. Entendeu?
Quando não tem esse tipo de exercício, Su, é fato que ou a pessoa vai pagar errado de menos, ou ela vai pagar errado demais. Travou? Não. Muito Não ouvi você, Su. paga, diz, quem paga mal paga duas vezes. É. Você sabe que a minha mãe, ela Paga usava mais, uma. né? Paga mais. Minha mãe usava uma coisa que é assim quando eu era criança. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E é Uhum, verdade, né? Você não uhum, planeja, você não olha para aquilo com a atenção que aquele assunto precisa, e você depois você padece, porque você vai ter que trabalhar mais horas, você vai ter que inventar outras atividades para poder pagar um imposto que você não deveria estar pagando, né? Ó, Su, verdade. paralelo a esses controles que eu falei, eu vou dar só mais um conselho, que é um conselho que eu adoto para a minha vida e para os meus negócios também. Sempre você tem que ter um dia para você parar e olhar as suas atividades, um dia no mês. Parar e olhar as suas atividades. Isso eu aprendi quando eu fiz um curso chamado 10.000 Mulheres. É um curso da FGV, que a gente é escolhida, você passa por uma série de entrevistas e testes para poder entrar nesse curso, e eu fui uma das 50 mulheres que participou desse curso, e eu aprendi isso lá. A orientação era: tenha alguém a quem prestar contas. Mesmo que você Uhum, seja profissional liberal, mesmo que é você que cuida do seu dinheiro, é você que cuida das suas coisas, mesmo que seja você que faz tudo sozinha, tenha alguém a quem prestar contas. O que que significa isso? É olhar para o seu mês de agosto, hoje, por exemplo, olhar para o seu mês de agosto e pensar assim: quanto foi o meu faturamento? Quanto que eu faturei da atividade de psicologia? Quanto que eu faturei da atividade de livros? Quanto que eu gastei para fazer os meus atendimentos? E quanto que eu gastei para vender os livros? Ah, legal. Então eu recebi isso, eu gastei isso. Quanto que foi o meu rendimento líquido mesmo? Ah, foi X. Porque no moral da história, Su, não é sobre quanto você ganha, mas é quanto de verdade sobrou no seu bolso no fim do mês. Porque você sim, tem um sim. monte de conta para pagar. O faturamento é importante? Claro que é. O faturamento é muito importante. Mas mais importante que o faturamento é o quanto te sobrou de verdade. Eu Uhum, faturei 100 mil, gastei 95, sobrou 5, valeu a pena? uhum. É sobre isso, entendeu? E acrescentar nisso tudo aí também, né? Se o tempo que a gente gasta para poder ganhar isso. Então, E, assim, valeu a pena? Quer dizer, você reservou em uma semana de divulgação, vendeu um livro, valeu a pena? sim. Ou então, a gente tem psicólogos que começam a atender às 7 da manhã e vão até às 9 da noite. Uhum, Um intervalo de 1 em 1 hora. Às vezes a pessoa para 1 hora no meio do dia para almoçar, outras vezes não. Aí eu te pergunto, se ele vai atender aí, tipo, 10, 12 pessoas no dia. Você chega no final do dia exausta, porque você gasta muita energia para isso, você se coloca ali à disposição de cada pessoa diferente para isso. Eu sei porque eu faço reuniões com clientes, e se eu tiver mais uhum, de 3 reuniões do dia, eu já fico exausta. Imagina no caso de vocês, que vão ouvir problemas diferentes, de uhum, pessoas diferentes, e ajudar ali a achar soluções. Né? Então, pensa nesse psicólogo que trabalha 12 horas por dia, 15 horas por dia, e está achando que está ficando rico. Aí a pergunta é exatamente essa que você fez: está valendo a pena? O que essa uhum, pessoa está deixando de viver depois de ter estudado tanto? A uhum. primeira pessoa a ser cuidada é você mesmo. É você Sim. que tem que ter qualidade de vida, qualidade de trabalho, qualidade de entregas. Agora, se você não cuida de você, você não consegue ter essas qualidades, né? E Eu ia aí, até falar, você falou da qualidade de entrega, eu ia falar disso também. Porque como que você vai chegar no final do dia atendendo essa pessoa, né? Se a gente precisa atender, precisa de intervalos e precisa de descanso mesmo, né? sim. Então, eu acho que é importante. E tudo isso é planejamento, né? E você vê, agora em Uhum. tempos de internet, o que que acontece? É muito comum você estar aqui no Brasil, você ser uma psicóloga aqui, mas você está atendendo um brasileiro lá na Holanda, lá Sim. nos Estados Unidos,
né? Em outros lugares do mundo com fuso horário diferente. Como é que você se adequa a isso? Né? Como é que você se Uhum. adequa para atender esse paciente? Então, tudo isso é esse dia que eu falo, é o dia de você trabalhar os seus negócios, é o dia de trabalhar a Nossa, empresa. eu adorei esse conselho. Eu vou fazer o meu dia, eu vou estabelecer um dia do mês e vou fazer o Isso, meu dia. Eu isso achei mesmo. sensacional, sabe por quê? Assim, eu tenho 33 anos formada. Não, 33 não, 38. Deixa eu fazer a conta. 38, né? Quase 40, batendo quase 40. E eu vou te contar uma coisa: há muito tempo eu já não trabalho final de semana, mesmo que seja viajando, fazendo palestras e tal. Mas no dia a dia eu não trabalho final de semana mais. E aí, quando eu faço um mini feedback aqui e volto lá, fez diferença? Nenhuma. Eu só perdi tempo de fazer outras coisas que eu gosto. Sim, Não faz diferença se você trabalhar de segunda a sexta ou trabalhar de segunda a quinta, como é o meu caso hoje. Não trabalhar final de semana ou trabalhar sábado, domingo, o dia inteiro, não faz diferença. A gente trabalha com qualidade, então é importante que você trabalhe menos com mais qualidade e o rendimento acaba sendo o mesmo, exatamente. E o ou até dinheiro é melhor, né? consequência, né, Su? Sim, O ou dinheiro então é o trabalho até consequência. melhor. E o dinheiro é consequência. E o tanto que se ganha mais no final de semana, né, não compensa-se. Ele vai embora de uma maneira estranha. É esquisito isso. É. Se E eu você voltasse acaba hoje não no tempo, desfrutando, né? Não desfruta. sim. E, Hoje eu não e, e, trabalharia mais. e olha, Su, verdade seja dita, nós estamos todos adoecidos de alguma maneira. Uhum. Mentalmente, fisicamente, psicologicamente, estamos todos adoecidos. Então, o mercado de psicologia, ele está muito aquecido. A gente Uhum. precisa de psicólogo em todas as frentes, porque as pessoas precisam, elas estão com essa necessidade, nós todos estamos com essa necessidade de ser ouvido, de ter uma ideia ali em algum momento do que fazer, porque às vezes as pessoas se perdem. Essa agitação da vida está levando a gente para esse lugar. Então, o mercado de psicologia ele está super aquecido. Tem espaço para Uhum. todo mundo, tem espaço para fazer dinheiro, tem espaço para atender com qualidade, tem espaço para você atender fora da sua região, tem espaço para tudo, E né? hoje é interessante assim, que a gente consegue até medir isso quando a gente pensa nas empresas, porque agora estão com vários projetos com a psicologia dentro das empresas para tratar a saúde mental especificamente, porque o índice de abstinência é muito alto, de Sim, abstenção é muito alto. Então, o que acontece? As pessoas estão realmente adoecidas, elas estão saindo de licença médica por depressão, por ansiedade, por uma sim, série de fatores que são da saúde mental. Né? sim. Então, as empresas estão trazendo psicólogos para fazerem especificamente esse trabalho, que não é um trabalho de RH, é um trabalho É. da psicologia clínica. É legislação, inclusive, né? É Uhum. legislação. O governo meio que terceirizou a responsabilidade, né? E falou assim para as empresas: vamos lá, vocês são responsáveis agora por cuidar da saúde mental dos Sim, trabalhadores. Porque daí é uma forma de desafogar o serviço público, né? sim. Né? E aí a gente está vendo aí um boom, né? Outra coisa que é interessante, que a gente tem observado, por exemplo, a galera às vezes não quer gastar com psicólogo, né? Sim, Então está indo para a inteligência artificial e fazendo terapia lá. Isso é até engraçado, um pouco engraçado, porque o que, que acontece? A inteligência artificial, ela vai dizer, ela te puxa um saco danado. Se você entrar lá e falar assim, nossa, hoje eu acordei me achando maravilhosa, ela vai responder para você, mas você sempre foi maravilhosa. É muito legal assim, essa maneira. E dois fatores importantes que a gente observa. O primeiro, que tudo que cai na inteligência artificial, tudo que você diz, ele vira público. sim, Né? Então, qualquer consulta que se faça na inteligência artificial vira público. Outro dia sim. eu fiz uma correção na internet, na inteligência artificial, sobre o meu avô, né, o João Alami Filho. Aí eu perguntei para a inteligência artificial sobre ele, ela me trouxe informações incorretas e eu corrigi a inteligência artificial. Aí o que ela me diz no final, eu achei sensacional. No final ela diz assim: muito obrigado pela sua contribuição. A partir de agora, nós divulgaremos o que está correto. Olha, Olha o perigo, olha. É muito doido. Eu acho que a gente vai viver um momento de colapso da internet, de um colapso digital.
porque não tem outra maneira. Eu acho realmente que a gente vai viver esse colapso, porque, por exemplo, eu fiz as correções, eu sou neta dele, eu sei o que eu estou falando. Mas Sim, se eu quisesse inventar, eu podia. e ela ia aceitar, né? E ali aceitar e tomar como verdade. Aí o que acontece? As pessoas estão fazendo a terapia lá na inteligência artificial e quando tem um risco de vida, tem tudo, ela reforça isso. Então, assim, é um perigo. E tem muitas vezes que a própria inteligência artificial encaminha para um profissional de verdade, um humano. Fala assim, Sim, agora você deve procurar um psicólogo humano, porque tá sim. difícil, né? Então tem essas coisas todas hoje que a gente está vivendo de saúde mental que a gente precisa lidar, né? Assim, e que as pessoas realmente têm vindo e têm feito a terapia, isso é importante, Com né? E certeza. que a gente aprenda a valorizar esse trabalho também junto à receita, né? É, eu acho importantíssimo isso de as pessoas saberem valorizar isso, e acho importantíssimo também você aproveitar os melhores benefícios para você não ser massacrado no pagamento de Uhum. impostos. Olha, eu tô vendo a Abigail aí falando, a Abigail, minha amiga, ela é de Ah, Santos, tá falando, Jesus, isso é perigoso mesmo. Você me conta aqui uma coisa, e você aí em São Paulo, você tem condição de atender psicólogos fora de São Paulo? Porque assim, eu sei que você tem uma experiência muito grande, então assim, se alguém quiser te procurar, aí é tranquilo, faz isso tudo online, é possível? Como que isso é feito? Nós fizemos recentemente uma campanha de marketing voltada para isso, voltada para atendimento só para psicólogos. E deu um retorno excelente, um bom retorno mesmo. Mas o que me chamou a atenção? Que vieram clientes de vários lugares, menos de São Paulo. Olha só, Então, tem de Minas, tem da Bahia, tem do Rio de Janeiro, tem do interior de São Paulo, das cidades mais afastadas. Os de São Paulo que vêm, eles vêm por indicação de outro cliente, né? E esses uhum. que vieram da campanha de marketing, eles vieram de outros lugares totalmente diferentes. É porque o de São Paulo é presencial? Não Qual que é a sei, razão para isso acontecer? talvez tenha sido o jeito do tráfego, né? O jeito que o Hum, profissional de tráfego colocou lá na configuração da campanha. Talvez tenha hum. sido isso. Mas eu achei interessante, É, assim, pode ser. a resposta, sabe? Mas sim, eu atendo em todos os Uhum. lugares, não existe mais fronteiras. A gente pode atender de qualquer lugar e abrir as inscrições normalmente para qualquer profissional em qualquer cidade do país. Se vão ter Ô, algumas Ciro, coisas pontuais, mas isso a gente orienta dependendo da cidade dele. você deixa, fala o seu telefone aí para as pessoas poderem entrar em contato com você, caso se interessem, né? Fala aí como que elas entrariam em contato com você. Deixa aí o contato para nós. Eu acho mais fácil entrar em contato pelo perfil do Instagram, você não acha? Ah, De ótimo, que é mais fácil. Isso. O meu perfil é Simone Ludovice. Simone com I no final, Ludovice, desse jeito que fala e Uhum. escreve do mesmo jeito. Ah, muito bom, Si. Si, eu acho que chegamos. Deixa eu só perguntar, pessoas que estão aí, né, participando, escutando, querem fazer alguma pergunta para a Simone, aproveita, escreve aí que a gente está lendo tudo aqui. Olha, você vê que uma coisa que me agrada é que a gente planeja falar 30 minutos e já estamos a 1h05, né? Nossa, então a gente já passou, né? E olha que o tema para nós psicólogos não é o melhor, hein? Pois é, mas eu acho muito legal isso, porque daí a conversa é fluida, muito gostoso, Su, falar com Sim, mas você. a palestrante é ótima, né, Ciro? Obrigada. A conversa com você vai longe, né? Se a gente ficar aqui mais um pouco, vai mais. Ô, Su, se você quiser formar grupos de pessoas aí e quiser uma aula específica sobre isso para grupos fechados, eu já me coloco à sua disposição para isso, tá? Ah, que ótimo, Eu sou obrigada. muito a favor de que a gente dissemine o conhecimento para que mais pessoas aprendam a fazer corretamente. Ai, que Então, ótimo. se você tiver outros colegas e você quiser fazer uma aula fechada, um encontro, qualquer coisa nesse sentido, pode contar comigo que eu estou dentro. Ah, que ótimo. E aí, quem tiver interesse também, gente, manda mensagem para nós, né? Manda aí no Instagram. Esse vídeo ele vai provavelmente para o YouTube, né? Então, assim, pode mandar mensagem no YouTube também, que eu recebo tudo. E lá no YouTube, posso colocar o seu contato lá, se depois o seu telefone. Depois me passa os contatos, como que Eu eu devo passo, colocar lá eu no passo. YouTube?
né? Porque acabo falando com você no pessoal, mas então manda para mim como que eu vou colocar lá para poder deixar lá. No YouTube é muito bom, as pessoas acessam bastante e Sim, deixa escritinho lá, é fácil de localizar. tá Porque bom. no Instagram chega um momento que some, né? Isso fica lá atrás, ninguém consegue acessar mais. Então eu gosto de Sim, deixar no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que é a Lami Suzana. Então eu vou colocando os vídeos lá e aí fica ótimo, fácil de achar e para quem quiser assistir de novo, né? É muito bom. legal. Muito bem, Si, queria te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. É maravilhoso sempre estar com você, você sabe que é do meu coração, né? Eu Então, sei. assim, é sempre muito bom estar com você. E foi muito bom estar aqui também, apesar do assunto não ser o melhor, né? O que eu gosto mais. Mas foi muito bom, viu? Mas Si? é Foi muito importante, né? light. Não, e foi bom, foi light. Então, assim, é importante a gente conversar essas coisas sérias também de uma maneira mais tranquila, né? Eu acho que assim é a fluidez que você falou, né? Isso é muito bom. Sim. Verdade. Ô, Su, eu que agradeço muitíssimo, de verdade. Eu fiquei honrada com o seu convite e me coloco à sua disposição mesmo para o que você precisar. Vou até dar um Muito spoiler obrigada. para você, que eu acho legal pensar nisso lá para janeiro, dezembro, janeiro. É legal pensar que vem uma reforma tributária por aí. E junto com essa reforma tributária, impactos na vida de todo mundo, na vida prática de recolhimento de impostos e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena a gente, de repente, falar sobre isso novamente lá na frente e entender aí quais serão os impactos para o seu perfil, para o perfil dos amigos, porque cada um vai ter um jeito diferente de impactar. E acho importante as pessoas estarem instruídas sobre isso, tá bom? Essa reforma vai, você acha que assim, no geral, falando, grosseiramente falando, né? Claro. Você acha que vai ser uma boa, assim? Acho. Assim, em termos de benefícios para todo mundo, para todos nós? Acho, Ah, que bom. porque a tendência dela é eliminar muitas injustiças que acontecem hoje no meio do caminho, mas Uhum. também vai eliminar com muitas coisa errada que tem no caminho, sabe? Que as pessoas fazem às vezes por desconhecimento, às vezes por malandragem mesmo, e aí acaba que você é onerada demais, o outro é onerado de menos. A gente tem muitas discrepâncias assim. E eu acho que a reforma Sim. tributária, ela vem de uma forma muito bruta, é uma mudança muito pesada. Para você ter uma ideia, ela vai demorar 5 anos para ser implantada. Começa a ser Nossa. implantada no ano que vem, vai demorar 5 anos. Mas você tem que saber quais são os impactos para você, entendeu? E aí depois, lógico, você tem que saber no que isso mexe comigo. Aí entende. E como isso vai impactar o meu redor, né? Aí você entende também. É Ó, deu isso. uma travadinha aqui, mas voltou. Voltou. É isso, Su. Muito Então, bem, querido. Muito obrigada de novo, Se e a gente vai se falando aí, né? Vamos ver se a gente fala quando você achar que é para a gente falar de reforma tributária. Aí sim é travou, melhor, a Su. gente faz, traz as pessoas para poder participar Tá bom, tava travado, eu acho. Eu não também. estava ouvindo você direito. Mas eu agradeço mais uma vez pelo convite e te digo, estou à sua disposição, é só me chamar, tá bom? Então tá bom, querida. Beijo grande. Beijo, Abraço. tchau.